Como é maravilhoso perceber a vida dos santos e quanto ele tem nos ensinado. Cada dia eu percebo assim um conhecimento que entra profundamente no coração. Não sei se você tem percebido isso dentro de você. Quando eu chego lá na fraternidade, que a gente almoça aqui juntos, eu sempre partilho da vida, da história dos santos que tenho passado para vocês, porque como isso vai nos enriquecendo e vai contagiando a outros. Se você ainda não compartilhou ainda com outras pessoas, aproveite, leva outras pessoas a conhecer este mistério de entrega da vida desses nossos irmãos que nos precederam. Quanto é bonito perceber esta devoção, esta entrega, esse espírito de doação que existe em cada um deles. Hoje não é diferente, temos uma santa cujo nome significa afortunada, mas para quem viu a história e a vida de Santa Baquita, pode às vezes questionar que tipo de afortunada ela é. Afinal de contas, não foram poucos os seus sofrimentos. Ela veio da região ali do Sudão, onde havia um processo de escravidão muito grande. Nós estamos falando aqui em 1869, então faz um pouco de tempo. E havia então esse comércio, né, de escravos, e através deste comércio ela foi levada de um lado para outro, até que um dia chegou a ser vendida por um cônsul italiano, e esse a levou para a Itália. Lá na Itália ele deixou ela sobre a responsabilidade de um outro casal amigo, a cuja esposa, né, a mãe dessa família, se afeiçoou a ela e deixou ela também cuidando da sua filha. Mais tarde, essa família precisou voltar à África justamente pelos interesses, por aquilo que era o trabalho que eles tinham, e deixou ela num convento. Foi aí que ela conheceu aquilo que seria a sua maior fortuna, Jesus Cristo. Conheceu ele aos seus 21 anos, quando foi batizada. Mas ela tinha uma relação muito próxima com o crucificado. Por quê? Porque ela via neste crucificado aquele flagelo, aquelas marcas, que quando ela olhava para o seu próprio corpo, via as mesmas marcas. Ele era parecido com ela em muitos aspectos, e ela via aquele sofrimento, também os sofrimentos dela. Era como que ecoasse dentro dela justamente a dimensão que Isaías fala. Eram os nossos pecados que ele carregava. As feridas, né, os pecados, as feridas, os erros que deveriam recair sobre nós, recaiu sobre ele. E ela via naquele, este grande homem, que ela chamava de patrão, o meu patrão, o seu dono, o seu verdadeiro dono, da qual ela se sentia não como alguém que era maltratada por ele, mas como alguém que foi acolhida por ele. Ela desejou muito viver este caminho de total entrega, e justamente como freira, como ela se propôs, ela viveu essa entrega silenciosamente, sempre com um sorriso. As irmãs ficavam encantadas como ela mantinha diante dos trabalhos, das dificuldades do dia a dia, sempre um sorriso. E você, tem mantido o silêncio, mantido o sorriso, a alegria, justamente diante do trabalho penoso do dia a dia, diante das dificuldades, das desconfianças, das feridas, das palavras difíceis? Você tem mantido justamente este sorriso? Porque quando nós percebemos que estamos nele e percebemos que ele carregou as nossas feridas, então começamos a entender aquilo que nós recebemos de graça. A idade foi passando e essas características de santidade foram cada vez mais se aprofundando na vida dela, chegando já numa idade maior, perguntando a ela, e ela caminhando com uma certa dificuldade já, ela dizia: eu vou a passos lentos, levando 2 malas. Numa mala pesada eu levo meus pecados, mas numa mala ainda mais pesada eu levo os méritos de Jesus Cristo e vou apresentá-las ao céu. Cada um de nós devemos fazer isso. Sabemos do peso do nosso pecado, sabemos o quanto este pecado que está dentro de nós feriu a Cristo, mas também podemos fazer a cada dia a experiência dos méritos de Cristo, quando nós olhamos por qual preço Ele comprou a nossa vida.
por qual preço Ele escolheu sofrer por nós e que todo o sofrimento que nós vivemos, quando nós olhamos para Ele, esses sofrimentos parecem pequenos. Isso faz-nos capazes de trocar as nossas lágrimas, embora ainda tenha dor, pelo sorriso. Por isso, pense sempre que você pode trocar as suas dores pelo sorriso. Porque as suas dores você vai encontrá-la com Jesus, vai encontrar em Jesus. Como eu disse em outras oportunidades, lembra aí, os santos sempre olharam para a paixão de Jesus. Por isso, olhe para ela e você vai entender bem aquilo que Santa Baquita sempre olhou. Ela ganhou realmente uma fortuna olhando para os méritos de Cristo e por isso se tornou herdeira de uma graça que não passa, de uma santidade que leva ela agora aos altares, mas que, sobretudo, como era o desejo dela, abriu as portas do céu. Ela se configurou justamente àquele que ela ama. Que Deus os abençoe e vos dê a capacidade de ter sempre nos lábios um sorriso. Como diz o Papa, cristão não tem cara feia, sorriso nos lábios. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.